pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Propod. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Fer? Tudo certo. Gi, dia 27 de abril, você sabia que é comemorado no Brasil o Dia da Empregada Doméstica? Eu não sabia e eu acredito que a maioria das pessoas também não. Segundo o IBGE, 92% das pessoas que ocupam esse cargo são mulheres. 65% são mulheres negras. E grande parte desse pessoal está trabalhando na informalidade. Uma realidade desconhecida pela maioria do nosso povo. E hoje, gente, para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo a Aparecida Marcondes. Ela é presidente do Sindicato das Domésticas. Cida, posso te chamar assim? Sim. Fale um pouquinho para nós sobre o seu trabalho, tanto quanto doméstica quanto sindicalista. Bom, a minha luta começou há muito tempo, que a gente já quando veio da roça, a gente já foi, meu primeiro trabalho foi de doméstica. Na época, não sei quantos meses eu trabalhei, sem registro, então não sei dizer quantos meses. E a minha mãe foi como diarista. Depois eu entrei em outros serviços, a gente ficou, isso lá no Paraná. Nos anos 80, a gente veio para Campinas. Em Campinas, a minha mãe foi trabalhar como doméstica e eu fui trabalhar em empresas. E nessas épocas que começou um pouco a organização das trabalhadoras domésticas. Hoje eu estou engajada na luta das trabalhadoras graças à minha mãe, né? Então, ela foi uma das pioneiras na organização das trabalhadoras domésticas em Campinas e região, e Brasil, né? Porque aí, através que ela participou do congresso em 1985, em Recife. E a Laudelina, nessa época, era viva, que é uma das fundadoras das organizações das trabalhadoras domésticas no Brasil. Que legal. Aí, então... a questão é assim, a gente trabalha nas outras categorias, quando está desempregada, aí chega a idade, aí os meus últimos trabalhos foi como na categoria das trabalhadoras domésticas. Aí a gente acompanhou a luta das trabalhadoras, nível Brasil, nível local. Muito bom. Cida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Em nome do Propod, eu queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade. O Sindicato das Domésticas, explica um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo. O sindicato que você representa é de Campinas? Campinas, Sumaré, Valinhos, Hortolândia e Paulínia. São a base territorial nosso do Sindicato de Campinas. Certo. E ele existe, o sindicato existe desde quando? Antes era associação, mas é legalizado como sindicato desde 1988. E você participou da fundação? Eu não participei, mas a minha mãe participou. Então, você cresceu dentro desse meio sindical? Sim. Sim, a gente acho que tinha já no sangue, né? Nem que não estava na luta, mas tem algumas coisas a gente já reagia, né? Que eu acho que assim, em Londrina, a gente foi pelo anúncio, e eu e minha mãe foi trabalhar numa casa, fazer limpeza, minha mãe é diarista, eu era parece que mensalista. Eu trabalhei só 3 dias, não aceitei a situação, né? Então, já naquele tempo, sem ter consciência, a gente já reagia da situação, né? Então, deixei de graça para essa empregadora os 3 dias que eu trabalhei. Porque ela foi me chamar a atenção que eu não estava trabalhando e aí a alimentação, não dava alimentação para a trabalhadora. E aí eu já aproveitei e falei para ela que ela não servia a alimentação. E ela falou assim, imagina, na minha casa com tanta fruta, com tanta coisa, você falar que ficou com fome. E eu falei assim, mas a senhora não deu ordem para a gente pegar. Então eu não ia pegar a alimentação sem autorização. Certo. Então,
falando um pouquinho sobre o sindicato, a história, quais são as categorias que englobam os seus sindicatos? Porque qual a diferença da doméstica mensalista, da diarista, se tem mais algumas outras funções que fazem parte da sua categoria? Na verdade, pela lei, que é trabalhador doméstico? Tudo que presta serviço no local de residência. Então, é da categoria da doméstica. A diarista já surgiu, que nem ela veio na cidade, já tinha trabalho de um dia. E hoje, cada dia parece que está aumentando, né? Que na época era para fazer, digamos, o serviço mais pesado, faxina. De acordo com que a gente vai ampliando os direitos das mensalistas, ou a sociedade foge para outra forma. Que nem hoje, na lei das domésticas da PEC, a PEC fala todos os trabalhadores concedidos os direitos das trabalhadoras. Então, não pergunta se é um dia, se é uma hora, né, digamos. Aí, a lei 150 já regulamenta. Então, fala que a trabalhadora 2 dias por semana não é doméstica, é trabalhadora autônoma. Tá. Aí, a partir de 3 dias da semana. 3 dias da semana, desde que não passa 25 horas por semana. Aí é considerada como trabalhadora mensalista. Disso é trabalhadora autônoma. Aí, o que a sociedade faz? Ela foge, né? Ela, uma vez, dispensa uma que está trabalhando por mês e contrata de 2 dias da semana, 3. Às vezes, a gente escuta a trabalhadora vem falar pra gente, que nesse dia eu estava conversando com uma, ela trabalha por dia, diarista, né? Ela vai um dia numa semana, que lá naquela casa que ela vai, é 5 trabalhadores que passam por semana, cada um dia. Então, por que isso? Para fugir que eu falo, dos encargos, não sei, né? Sim. E para a nossa categoria das trabalhadoras é uma exploração, porque as diaristas, é lógico que eles ganham mais, mas ela não tem amparo nenhum para férias, 13º, se ela não recolhe a previdência, como que ela vai se aposentar, se ela ficar doente, como que ela, né? Como que ela vai ter essa seguridade, se ela sofre um acidente. Aí, então, fica desamparada. Certo. Ainda nessa linha que a Gisele perguntou, e para a gente esclarecer para quem nos ouve e nos assiste, a babá, a cozinheira e a pessoa da limpeza, ela é toda uma empregada doméstica ou nós estamos falando de funções diferentes? Que eu entendo assim, que é a doméstica? É o ramo. Perfeito. É o ramo das domésticas. Dentro do ramo doméstico tem várias profissões. Que pode ser a cozinheira, a babá, a governanta, o vigia de residência, o motorista, o jardineiro, o piscineiro, que mais? A copeira, então a pessoa que faz a limpeza. Então pode até o piloto de avião. Ele é também considerado doméstico. Entendi. E aí, para contratar, como que faz essa contratação? Então, agora nós temos o que eu falo, o e-social. O empregador ele tem que sempre cadastrar o trabalhador no e-social. Uhum. E como nós, da nossa região Campinas, tem a convenção coletiva. Então, na convenção coletiva está garantido o piso salarial para cada função dessas funções. Mas dentro do Brasil, o que acompanha, às vezes, o piso da categoria é o salário mínimo ou aquele salário regional que fala, né? Aí, só uma luta que a gente vai avançando do dia a dia, porque o piso, o salário mínimo, às vezes contrata o salário mínimo para ser cuidador ou ser babá. Então, aí a trabalhadora tem que ser o agente de negociação, porque é diferente das outras categorias. Se ela vai numa empresa, tem 50 ou 100 trabalhadores, então se alguém negocia para todo mundo. A trabalhadora não, ela é individual, ela tem que ter a consciência e negociar o seu salário. Fala assim, olha, é salário mínimo, é o piso,
mas eu posso pedir um pouco mais, o meu valor, posso pedir mais. E tem empregadores que têm essa consciência, às vezes, até quando vai oferecer, ele oferece um pouco mais, né? Mas não é todo mundo. Certo. E seguindo nessa linha sindical, quais foram as maiores conquistas dentro do Sindicato das Domésticas? Olha, nossos direitos veio, assim, de pouco a pouco, né? Que nem, por exemplo, em 1972 foi o registro de carteira. Depois, em 88, que a gente veio de direito de fundar sindicato, porque antes você não tinha esse direito, você não podia. Em 88 que veio o direito de fundar o sindicato, de se organizar. Aí veio a questão das férias, 13º, a licença de maternidade, jornada de trabalho foi agora na PEC que a gente conseguiu, porque antes você não tinha jornada de trabalho. Você fazia as horas que você achava por bem de fazer. Ou você negociava, ou se o empregador falava assim, não, eu vou contratar, você vai fazer 12 horas de trabalho por dia. Ou 8, 9, né? Então, mas se você... tem hora extra, você não podia cobrar na justiça, digamos, né? Então, você não pagava. Aí, então, ficou um pouco de direito para trás. Aí, ganhei agora na 2000, com a PEC, faz 10 anos, Sim. Que a gente conseguiu o direito do fundo de garantia, acidente de trabalho, seguro-desemprego, aí a jornada de trabalho, que aí tem a jornada, que é 44, se passar disso é hora extra, e adicional noturno. Então, são mais alguns benefícios, mas mesmo assim não veio a igualdade ainda. E em relação às demandas que chegam no sindicato, quais são as principais? O que mais chega lá de reclamação? Olha, que eu vejo assim, a maioria é o sem registro de carteira. Que você já falou, a maioria são mulheres. Então, desde 72 é 50 anos mais 50 anos que tem o direito do registro, que é obrigatório. E a categoria ainda tem somente 30% de registro. Então, 70% é sem registro. E nós teve uma médica que fez uma pesquisa sobre a saúde, pela pesquisa do nosso sindicato, uns 31% das trabalhadoras é diarista. Então, digamos, deve ser uns 38% que está sem registro de carteira, que trabalha como mensalista, mas está sem registro. Certo. Continuando nessa linha de ser uma profissão, numa sua grande maioria feminina, qual é o índice ou a demanda que chega em relação ao assédio em cima das mulheres? A gente não tem esse índice, né, como fala assim, quantos por cento, digamos, mas tem. Então, hoje eu vejo assim, a maioria é assédio moral. A trabalhadora fica até doente, porque, como fala, às assédio moral, xingamento, né, que você não serve para o serviço, tal, isso. Mas a gente não tem se registrado, mas tem assédio sexual também, né? Então, a gente tem, não pode dizer qual o número, qual o índice, mas tem. Cida, você acha que essas denúncias de assédio sexual não chegam por medo, por vergonha, ou porque é uma coisa que normalmente não acontece? Olha, eu vejo que a maioria, porque às vezes tem medo, tem vergonha, porque às vezes a trabalhadora, ela não tem, ela às vezes tem até um pouco de consciência dos direitos, mas ela não tem medo de denunciar. E eu acho que o sexual seria mais ainda, porque ela fica constrangida, né? Então, às vezes não chega. Eu lembro assim, que eu atendi um caso no sindicato, que ela veio acompanhada pelo filho, e ela sofreu assédio sexual do filho do empregador. Então, ela falou com a patroa, e a patroa achou por bem liberar, tanto que liberou todos os direitos dela. E eu recomendei que ela podia fazer um boletim de ocorrência, mas ela falou que não ia fazer, que ia deixar para lá. Mas, então, às vezes nós não temos essa cultura, estrutura psicológica, né, de fazer as denúncias de fato, ser punido, né? Então,
E às vezes o sindicato não consegue ainda fazer esse atendimento na altura. Por se tratar de uma profissão onde as trabalhadoras e trabalhadores estão em diversos lugares diferentes, eles não estão concentrados como empresas, escolas, como fica o trabalho de conscientização de base? Como que vocês conseguem se comunicar com as trabalhadoras? É um trabalho de formiguinha. Antes que eu não tinha celular, não tinha telefone, aí na época da minha mãe, ela fazia muita visita nas residências das trabalhadoras. Ela ia nas residências, era nas comunidades, nas igrejas, que anunciava a existência da organização. Aí depois começou a vir o telefone, aí a gente perde o contato, a gente já perde o contato. E a gente sempre fez algum tipo de panfletinho, né? Um formativo, sempre a gente faz alguma coisa para sair distribuindo. Nós hoje, pelo menos uma vez no ano, que nem nós temos um material que a gente vai já sair, a gente leva nas portas dos condomínios. Então a gente não consegue fazer tudo, mas a gente mapeia mais ou menos onde que as trabalhadoras estão, né? Então a gente vai, que nem, por exemplo, vezes o Alphaville, vários condomínios a gente vai, nos pontos de ônibus, que a gente vê que as trabalhadoras vão. Por exemplo, Alphaville é um condomínio, 4 ônibus que vão lá com trabalhadoras, só de trabalhadoras domésticas, que o ônibus passa no bairro, como fala, levando a trabalhadora para o condomínio. E há um número bom de afiliações? Infelizmente, não. Não? Não. É a nossa campanha dia a dia, que a trabalhadora, que é o sindicato é dela, né? Não é da diretoria, sim, das trabalhadoras. Mas, infelizmente, despertar essa consciência que o sindicato é da trabalhadora. Que se nós não temos, que às vezes é a cultura que o sindicato tem que fornecer colônia de férias, clubes, essas coisas, né? Se nós não pode ser descontado na folha de pagamento, contribuição sindical, o imposto, como que o sindicato vai te dar essa estrutura para a trabalhadora, uma colônia de férias, um clube, ou material escolar, que a maioria enxerga isso. Quais os benefícios para ficar sócia? Então, mas aí a estrutura não tem para isso. Mas o sindicato, no fundo, é uma entidade para representar os trabalhadores. A função do sindicato é isso, porque a gente sente que é nossos direitos, sente que tanto a política sindical, direitos trabalhistas, como as políticas públicas, nós temos que eleger os nossos representantes. Então, o sindicato é um órgão que representa os trabalhadores. E aí o sindicato não faz nada sem a participação dos trabalhadores. Como que ele vai conseguir fazer as coisas se os trabalhadores não virem participar do sindicato? Perfeito. A gente sabe que está bem difícil a situação sindical no país, até por não ter a contribuição, principalmente para os sindicatos pequenos de categorias menores. E como vocês fazem para manter uma sede funcionando? Olha, a gente fica pedindo contribuição, que, né, por exemplo, quer que faça o cálculo, a gente pede uma contribuição, às vezes faz feijoada, faz parceria com algumas ONG, né? Então, acaba fazendo essas coisas para manter o sindicato. Projeto financeiro, que a gente fala, né? Que nem, por exemplo, com outras instituições, né? Aí fica, mas a gente isso não é o ideal. A gente precisa ter autonomia na política, né, sindical. Com certeza. Então, aí que nem, olha, a gente tem a convenção coletiva, na convenção coletiva tem algumas contribuições, mas aí a trabalhadora, ela não quer que desconta, né? Então, nesse momento, ela procura o sindicato para falar, eu quero fazer a carta proposta porque eu não quero que me desconta. E aí esse ano, nós não tivemos um bom êxito na negociação salarial, mas aí como as trabalhadoras não vieram, né, porque eu acho que assim, eu entendo assim, que tudo é a união.
Então, se uma é difícil, mais duas já fica mais difícil, três, né? Então, aí não quebra, né? Então, é a união. Mas se a gente não comparece na Assembleia para aprovar a pauta, não comparece na extraordinária. Então, a gente entende que está tudo bem com a categoria, né? Então, acho que precisa da participação das trabalhadoras. A filiação, você falou que é pouca. Quando vocês fazem o chamamento para a Assembleia, também não tem participação? Tem pouca? Também pouca. É? Sim. Infelizmente. Vocês têm rede social, Cida? Do sindicato, sim. Tem? Sim, nós temos a... Passa pro pessoal seguir. Facebook. Como que a gente acha vocês lá? Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Tá. E o Instagram também. Nós temos o Instagram, tem a página, tem o site também. E o WhatsApp. A gente sabe que o sindicato hoje, ele é o único instrumento de defesa do trabalhador. E a gente sabe que é muito difícil conscientizar a base de que é necessário se filiar, que é necessário participar de assembleia. A gente vê isso em um contexto amplo, em todos os sindicatos. O que a senhora acha, pensa sobre a união de todos os sindicatos em prol dessa conscientização de classe? Eu vejo que seria uma boa. Eu acho que no início da história do Brasil, eu acho que era todo mundo a classe trabalhadora. Que eu vejo assim, na Constituição, exemplo. O pessoal vai participando, que a categoria das domésticas é de onde veio? Da escravatura, aquelas que ficavam dentro das grandes casas, lá dentro, né? Então, é uma categoria muito antiga dentro do Brasil. Aí foi vindo as Constituição, às vezes nós, mulheres, não tinha cultura de participar, porque não podia, porque o voto foi bem depois de voto. Aí, então, na Constituição de 88, que as domésticas participaram mais, né, de 88, onde que a gente avançou na luta. E aí depois, a gente hoje é pequeno, mas tem um grupo de mulheres que vem das trabalhadoras domésticas. E dentro da organização mesmo, a gente tem só um homem dentro da organização dentro do nacional, um doméstico. Então, a nossa participação dentro, né, escolhendo qual central que a gente quer participar, fazendo congresso, fazendo, né? Então, junto com as outras categorias também. Porque tem coisa que, por exemplo, o salário mínimo, essas coisas é de todo mundo, não é só das trabalhadoras domésticas, é de todos. Geração de trabalho, educação, várias coisas, tudo, né? As políticas públicas é para todo mundo. E falando em política partidária, a representação das domésticas, ela se encontra na Câmara dos Vereadores, como deputada estadual, federal, como que está isso? Olha, nosso encontro, porque nós sempre, graças que a gente teve essa participação, que nem, olha, na PEC mesmo, a gente precisou, como fala, se encontrar com alguém que levasse a nossa luta. E, né, por exemplo, nível nacional, a nossa referência é a Benedita da Silva. Ela que sempre acompanhou e que dá as informações para a gente, como que está, o que está acontecendo lá. Aqui em Campinas, a gente sempre teve mais próximo, o Sindicato de Campinas, sempre com alguns vereadores de partido de esquerda. Tanto que nós temos a entrega de medalha, porque foi a Maria José da Cunha, do PT, que fez essa lei da entrega de medalha, da Laudelina de Campos. Sempre no mês de abril, que é a entrega, porque é um símbolo. A gente entende assim, por que essa entrega da medalha? Que a doméstica pode participar daquele espaço, que é de todo mundo. Então, é muito importante que todos os anos a gente escolhe o sindicato, junto com a parceria com o vereador que vai apresentar o projeto, a gente que indica os nomes, não é o vereador, sim nós do sindicato que indica os nomes, quem que vai ser manejado. E agora, esse ano, a gente teve
Sindicato de Campinas e São Paulo, a gente participou de uma audiência pública sobre trabalho nágua-escravo. Então, a gente participou na mesa dessa audiência pública. Dia 27 de abril vai ter o ato de que vai ser lançado a Frente Parlamentar, dentro do Estado de São Paulo. E aí a gente já indicou alguém do sindicato para estar nos representando. A gente vai estar aqui nessa atividade dia 27, mas vai ter alguém do sindicato para estar. Nós queremos, falar assim, olha, já que vai fazer esse da frente parlamentar, a gente quer estar junto, o que vai ser discutido nessa frente. Para mim, acompanhar o que vai ser discutido. Então, diga para o nosso público quem é Laudelina, quem foi ela dentro do Sindicato das Domésticas. A Laudelina Campos Melo, ela foi a primeira fundadora da primeira associação. A primeira associação foi de 1936, em Santos. Então, naquele momento, ela enxergava assim que a trabalhadora ela ficava desamparada quando ela ficava idosa, quando estava doente, então ela não tinha seguridade nenhuma. Na doença também, às vezes tinha que trabalhar doente, ou se ela tinha filho, não podia ter creche. Então, aí ela surgiu essa ideia, falou, vamos fazer uma associação para dar assistência para essas mulheres. Então, depois, aí foi surgindo outra. Eu sei que em Campinas foi a segunda associação que a Laudelina fundou, foi em 1961. Então, foi com ela é referência para nós, das trabalhadoras domésticas, que é uma mulher negra, que ela tem a ousadia, né, que não é só na direitos trabalhistas, como questão racial, como questão de gênero. Então, são as três referências que a gente tem com ela, com a Laudelina. Muito bom. Muito bom. No tempo que a senhora esteve como doméstica, né, trabalhando, qual foi o maior desafio que a senhora encontrou? Eu acho que de agora, no momento, de assinar a convenção coletiva. Porque a gente conseguiu esse direito em 2015, pela PEC. Aí, aqui na nossa região, surgiu o Sindicato Patronal. Nos procurou. Olha, se a gente quiser avançar. Aí, na época, eles apresentaram uma pauta, e nós apresentamos a nossa. Eles nem olhou a nossa pauta. Aí a gente levou para o mediador do Ministério do Trabalho. Aí eles olharam a nossa pauta. A gente foi, até na mesa redonda, conversou, depois a gente não assinou. Então, aí nisso eu saí do sindicato, porque eu tive eleição, 2 chapas do sindicato, e eu perdi a eleição. Aí eu me afastei. Aí, no outro ano seguinte, não deu continuidade da convenção. Nós não tínhamos convenção coletiva. Aí, então, tem uma federação do Estado de São Paulo, ela assina essa convenção coletiva, e ela veio e montou uma subsede aqui em Campinas. Aí, a trabalhadora veio, e o nosso sindicato estava indo nessa subsede. Porque lá tinha piso, tinha mais vantagem. Aí, quando eu voltei na diretoria, de novo, aí assim, como que a gente vai mandar essa associação embora? Aí, com orientação, a gente viu assim, acho que é melhor assinar a convenção coletiva que está vigente, né? E aí falou assim, assina ou não assina? Então, para mim, você sabe assim, que é muito complexo, né? Que, infelizmente, nós, trabalhadores domésticos, não temos essa ciência do que é uma convenção coletiva, o que é uma negociação isso. Né? Então, de participação. Então, infelizmente, não tem. Então, eu falei assim, nossa, eu fiquei assim, para mim foi um desafio, que aí a gente assinou em dezembro, foi em março já a data base, porque a gente escolheu a data base, que seria 1º de março. Aí, então, já no 2º ano, teve que o piso das funções, né? Então, veio dentro da convenção coletiva.
E agora, o ano passado, já estiraram, não quiseram, não sei, né? Esse ano a gente pediu, mas eles não puseram. Mas lá está garantido que é a função de babá, que é a função de caseiro, que é a função de cuidador, que é a função da doméstica. E tem também a cláusula que fala do acúmulo. Então, é um trabalho que nós temos que orientar a categoria, que eles têm que estar cientes do que está dentro da convenção coletiva aqui. E pôr em prática o reajuste para o mínimo do ano passado. Porque o empregador, ele não vai dar o reajuste que é na convenção coletiva. Ele fala que nem sabe, ele não sabe que tem sindicato deles, né? E como muitos trabalhadores também, eu não sabia que tinha um sindicato. Infelizmente, né? Não sei. Então, assim, só para eu entender, as pessoas trabalham... Existe esse piso que está na convenção coletiva, mas aí as pessoas aceitam a trabalhar por valores diferentes do que estão lá. Isso, sim. É isso. Tem, sim. Porque pareça, tem muitos empregadores que ainda pagam só o salário mínimo ainda. Registrado, isso em carteira. Isso. Tá. E se a trabalhadora não procura o sindicato, e como que ela fica, né? Fica, como fala, tendo essas perdas. Sim, no prejuízo. Sim, aí ela não entende o que é isso. Agora, como, por exemplo, nós na convenção coletiva, está lá que na cláusula que o dia da trabalhadora doméstica é feriado. Se ela trabalhar, é 100%. O ano passado já temos alguma adesão de trabalhadoras pleiteando esse dia da trabalhadora. Agora a senhora tem que sempre estar divulgando, né? Tem que investir na divulgação e ampliar esse conhecimento. Isso. Principalmente nesse mundo digital que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que está saindo da convenção coletiva. Qual foi a principal bandeira de luta este ano? Na convenção coletiva? Isso. O reajuste de acordo com como fala, a reposição da infração e aumento real. E outros detalhes que a gente gostaria, né? Então, sempre ampliando, mas como a gente não tem adesão da trabalhadora vir discutir, então aí acaba não discutindo. Porque, né, por exemplo, nós já apresentamos ano passado, esse ano, estabilidade de férias, quando volta de férias, ou a mãe de levar o filho para a creche, né? Tem várias outras coisas que a gente gostaria e podia até ampliar mais. Porque, bom, eu espero que a trabalhadora tome consciência que o sindicato é dela, a luta é nossa, é nós que tem que fiscalizar, que não adianta ir no Ministério do Trabalho, procurar alguém fiscalizar, né? Não, é nós. E a trabalhadora tem que vir participar, porque dentro do condomínio, o sindicato não entra, né? Então, elas que têm que vir contar para a gente o que está se passando. Quais as necessidades, o que elas querem que melhore. Se tem o seu sindicato, que o sindicato é delas, elas precisam ver se o sindicato tem advogado, como que está o atendimento. Então, aí as trabalhadoras têm que vir participar e melhorar o sindicato. Até porque abrange uma categoria grande de diferentes profissões e cada uma delas tem as suas necessidades. A necessidade da babá é diferente da cozinheira é diferente do jardineiro, então eles precisam procurar o sindicato para que o sindicato tenha consciência e daí vocês tomarem as providências necessárias para poder ajudar o trabalhador. Isso, exatamente, porque a gente aprende muito com a trabalhadora. A gente aprende, porque muitas coisas, porque sempre é uma disputa, que a gente avança numa luta, mas eles criam outra forma. Porque, né, olha, às vezes eu trabalho parcial, que é 3 vezes por semana, aí a gente tem que sempre aprofundar na lei, da lei parcial, o que é a lei parcial, porque às vezes quer fracionar o salário, do outro lado, às vezes a trabalhadora não fica amparada, porque o INSS não, menos que o seu salário mínimo, não tem os benefícios. Então, e a trabalhadora, às vezes, aceita trabalhar com o trabalho
menor, salário menor. E aí, quando ela vai precisar do benefício, ela não tem o benefício, porque se não complementou o INSS, fala lá, o recolhimento do INSS, ela fica desamparada. E a gente tem que lutar para esbarrar isso, que não pode ter o trabalho parcial, que seja salário justo, pelo menos o salário mínimo. E outra coisa, o nosso desafio é incluir a diarista, incluir quem trabalha 2 dias por semana. Então, esse é um desafio que a gente tem também pela frente. Que nós precisávamos dessa revisão da Lei 150. É outra confusão que aparece muito, que é uma letra, assim, vírgula, por exemplo. Trabalhador doméstico, quem ficar doente, o INSS, como fala, abona o dia desde o primeiro dia. Não é verdade. Por exemplo, os 15 dias é o empregador que tem que custear. Custear. Aí depois, ele custeia, se o médico deu 30 dias, é lógico que já vai direto no INSS, os 30 dias vai direto. Mas se ele teve só 7 dias, aí fica aquela confusão. Que o empregador fala, é o INSS. Que a gente vê que vê essa trabalhadora que entrou no INSS os dias e foi indiferido, porque é o empregador que tem que custear os 7 dias. Então é muita coisinha, pouquinho, mas desafio enorme pela frente. Sim. Gi? Em relação à segurança de trabalho, vocês recebem muitas demandas de falta de equipamento, de luva, de bota, ou não? Normalmente, o empregador lhe fornece todo o equipamento necessário? Olha, eu acho que não fornece. Não fornecem? Não, mas tem que fornecer os EPIs de segurança. Que eu acho que na pandemia mesmo, elas tinham que brigar pela máscara, né? Porque, infelizmente, tanto que na pandemia da Covid, foi a primeira doméstica, quem morreu de Covid foi uma doméstica, né, dentro do Brasil. E ela que menos ficou afastada do trabalho, porque ela teve que trabalhar, é muito raro. E quando ela não afastou, falar assim, vamos segurar a trabalhadora, que a maioria dos empregadores, muitos empregadores, vem pousar, que é mais segurança, né? Eu pago um transporte para você vir e podia ir para embora, mas aí ficava a semana dentro do trabalho. A gente viu muitas coisas disso também, que a trabalhadora acaba aceitando. Às vezes a gente fala assim, isso está errado e tal, mas aí a trabalhadora, ela tem o medo de perder o emprego. No nosso ramo de doméstico, tem muito aquilo, sim, que a trabalhadora mistura o emocional com o profissional. Eu gosto muito do empregador, tem um amor, um símetro, né? Desse lado, assim. Então, aí eles parecem que não tem medo de falar não. Então, tem muita dificuldade de estar, né? Ainda há muitos trabalhadores que dormem no serviço? Acho que a gente luta para que não tenha, mas ainda tem. Tanto que os últimos anos você viu aí, né, nas manchetes da televisão, quantos trabalhos na água escrava que apareceu. Inclusive, acompanhei uma trabalhadora, assim, pelo WhatsApp, né? Ela falando, eu estou trabalhando aqui tarde, de sábado, não posso ir na reunião porque estou trabalhando. Eu falei assim, mas que assim? Aí foi um dia ela me mandou uns 10 áudios me falando da situação. Aí vai para o advogado falou assim, esse trabalho é na água escrava. Mas ela saiu, está em outro, né? Mas ela teve coragem, conseguiu sair, foi para trabalhar em outro, né? Outro trabalho, mas... Então, ela começou a trabalhar nessa casa, aí a patroa falou assim, eu não tenho, tá ficando muito caro o transporte. Aí ela se oferece, digamos assim, para não perder o emprego, ela falou assim, eu posso pousar aqui, né? E eu vou até o final de semana.
Aí começou, né? Aí ela fazia jornada, de noite ainda precisava cozinhar. Alguém chega da rua, eu quero um macarrão. Então, ia fazer o macarrão. Aí cheguei no sábado, não ia para casa, tinha que trabalhar. E aumento de salário, nada. Então, estava trabalhando na água de escrava. Sim. Infelizmente, acho que é mais comum do que a gente consegue enxergar. E agora eu tenho um contato com uma trovadora, a jornada de 24 por 24. É uma coisa nova isso para mim. Babá. Como assim? Ela trabalha 24 horas. 24 horas. Descansa 24 e volta para 24 de novo. Eu escutei alguma coisa sobre isso com cuidadores de idosos. Também, né? Eu desconheço. Para mim é extremamente novo, 24 horas de trabalho. Então, exatamente. Trabalha 24 e folga 24, é isso? Isso, e ela falou que a colega dela faz a mesma jornada. Aí eu falei assim, eu posso ligar para você? Ah, não pode. Aí eu falei assim, que dia que eu posso? Aí eu tinha agendado, depois agora ela me mandou, esse dia ela falou assim, quando eu puder falar, eu te mando uma mensagem para você me ligar. Porque eu quero fazer ela refletir 24 horas, passa de quantas horas que ela está trabalhando. Que ela estava ultrapassada. Porque aquela jornada de 12 por 36, na convenção coletiva nossa, tem que ser acordada no sindicato, dos dois sindicatos, para fazer essa jornada. Certo. Para mim é bem novo. Não tinha escutado ainda o 24 por 24. Então, para mim é novo. Eu nem consultei algum jurídico, mas eu já na minha cabeça não podemos aceitar essa jornada de 24 por 24. Nós somos professoras, não somos advogadas, mas pelo pouco de lei que a gente conhece, isso é completamente legal. Eu desconheço mesmo a legalidade disso, mas é novo. Em vez de melhorar, em vez de ter novidades boas, as novidades são ruins, né? Sim, eu acho assim que WhatsApp, alguma coisa, às vezes sempre alguém liga procurando, né? Procurando. Eu sei que veio trabalhadora que foi trabalhar na Internacional, pois ela veio, se informou, ela foi atrás dos direitos dela, né? Uhum. E a gente às vezes aprende muito com a trabalhadora. Por exemplo, essa babá, ela foi contratada para trabalhar, para cuidar da criança. E o empregador, ele ficava 3 meses nos Estados Unidos, outros 3 meses, parece que na Itália, alguma coisa assim. Ela disse que quando viajou, alguém falou para ela, não sei se é a embaixada, falou assim, é dólar. Aí ela ficava os 3 meses lá, depois voltou, ela trabalhou acho que 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Aí esse que ele mandou ela embora, foi tempo da pandemia. Aí ela tem a prima dela também, que trabalhou também de babá. E a prima também viajou também com o empregador, lá para a França, acho que e também falaram assim, olha, é dólar. Aí que o empregador da prima, ele pagava, quando estava lá naquele período, tudo em dólar. E tanto que ela conseguiu comprar um carro, alguma coisa assim com o valor, que mexia com o salário, né? Uhum. Aí ela falou para a prima, falou assim, olha, quando eles falam isso, porque muda tudo. Você tem 2 anos para recorrer. Ela pegou, foi atrás. Ela foi atrás. Aí eles fizeram, ela acho que já tinha audiência marcada já. A advogada tinha marcada com outra dela. Aí o que ela ligou no sindicato? Para saber que aí tem a pressão, né? Então, o advogado falou assim, não, dá muito mais, porque tem a multa, tem não sei o quê, então, tem o preço do dólar, então. Aí, dava mais. Mas ela disse que já tinha, a rescisão daria 80 mil, que estava na justiça. Então, eu fico contente porque ela foi atrás, né? É coisa nova pra gente também, né? Que quando... É que nem, olha... Na nossa convenção coletiva também tem. Quando viaja para fora com o empregador, tem uma porcentagem lá também, como fala, ele não pode passar de 6 meses. Então, tem essa cláusula também. Não pode passar de 6 meses fora do país. Do endereço, digamos. Aí, se Entendi. for transferido
para outro lugar. Muito bom. Que faz, né? Que importante. Quanta coisa que a convenção coletiva traz, né? Que garante para o trabalhador os seus direitos. Sim, a gente, aquilo que não está na lei, a gente pode ampliar. Quando vai na lei? Porque às vezes as pessoas conseguem antes, né? Isso. Bem antes, aí só depois fazer, que nem, por exemplo, a licença de maternidade. A licença de maternidade, algumas categorias que deve ser 6 meses, né? Tem categoria que já está conseguindo 6 meses. A nossa é 6 meses. Então, mas é na prática que vocês vão fazendo esses acordos. Isso. Porque lá na lei é 4 meses, né? Então, isso. Às vezes é na prática, não é acordado. E a convenção coletiva também, para a nossa categoria, seria o piso básico, a parâmetro, mas ela não impede se ela quiser negociar mais. Perfeito. A gente costuma falar lá na nossa base, né, Gi? Sim, eu estava pensando a mesma coisa. Que o que faz lei é luta, né? Isso, e sim. aí o pessoal precisa estar organizado nas suas bases para conseguir cada vez mais direito garantido em lei. Sim, e eu acho que a informação é poder, né? Porque maravilhoso, é isso. Porque quando você tem a informação, você tem os argumentos para negociar, para conversar. Às vezes tem o medo da gente, mas a gente tem que superar o medo. E quantos medos, não? Sim. Porque às vezes a maioria, eu sei também que às vezes eu também passei por isso. A gente também, hoje eu fico pensando, nossa, quanto assédio moral que eu passei no local de serviço. Você não sabe fazer esse bolo, meu filho sabe fazer melhor. Olha, você passou a calça, não viu que tinha uma caneta, né? Então, e a gente ficava quietinha, né? Passando, sentia magoada, mas não reagia, né? E eu entendo as trabalhadoras que passam por isso, né? Porque às vezes a gente parece que não tem força de reagir. Por isso que mulheres precisam incentivar outras mulheres, porque a gente precisa dar estrutura para que as nossas mulheres possam falar e serem ouvidas. Sim, exatamente. Que às vezes, e hoje com a história dessa correria, eu entendo que até na própria organização a gente parece que não tem esse tempo para ser ouvida. E que às vezes nas famílias também, né? Então, a ferramenta da tecnologia é bom, mas ao mesmo tempo também parece que distancia as pessoas. É bom porque a gente faz reuniões de longe, mas no próximo a gente decide, parece que todo mundo longe, né? Mas é só com a participação e com o conhecimento que a gente avança. Muito bom. Gi, partindo para o encerramento, Cida, a gente gostaria que se você tiver alguma mensagem para deixar para a sua base, alguma informação importante, o espaço é seu para falar. Dia 27 de abril, na nossa convenção coletiva, a trabalhadora tem o direito de feriado. Se for trabalhar, é 100% o dia. E dia 29, nós vamos ter um evento também com o convênio, o convênio médico, que vai ter a apresentação na sede do sindicato, às 13 horas. E a sua participação é muito valiosa para o fortalecimento da nossa categoria. A gente avança só com a participação das trabalhadoras e trabalhadores, porque apesar que a nossa categoria tem muito pouco homens, mas também são trabalhadores também. Então, é importante a participação das trabalhadoras e trabalhadores. Cida, o que você deixaria escrito na lousa da vida para as nossas mulheres trabalhadoras? Eu acho que conhecimento é poder. É isso, conhecimento é poder. Muito bom. Cida, muito obrigada. Parabéns pela luta. Obrigada pela disponibilidade. E a gente espera que essa mensagem chegue na sua base, na nossa base e em todas as trabalhadoras desse país. Muito obrigada, viu? Eu agradeço pela essa oportunidade. Só assim, juntos, que a gente somos da classe de trabalhadoras.
Se é classe trabalhadora, você tem que defender os nossos interesses comuns, que é as políticas de direitos trabalhistas, como as políticas públicas para a classe trabalhadora. Porque é a classe trabalhadora que produz para esse Brasil. Então, eu acho que só com a nossa união, o interesse nosso, e nós temos que defender o nosso interesse, que é comum, que é da classe trabalhadora. Cida, gratidão. Precisando da gente, estamos à disposição. Além do podcast, nós também somos sindicalistas e junto a gente vai fazer a diferença. Sim, muito obrigada.